Seguindo com o CGC News, vamos com o Dr. Maurício agora, né? Você sabia? E a pergunta primeira que eu faço para você, doutor, é o seguinte. O Dr. Maurício vai falar hoje para a gente sobre banco de hora. Chegando final de ano, principalmente o comércio, né? Ele acaba passando o horário de funcionamento, gera horas extras e o famoso banco de horas. Você sabe o que é, sabe como funciona? Não? Então vamos falar com o Dr. Maurício, que ele vai falar para a gente aí sobre o banco de horas. Doutor, boa noite para você, como que funciona o banco de horas? Boa noite, Isaías. Boa noite aí o pessoal que acompanha o CGC News. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite. Isso aí, meu amigo. Natal tá chegando, é tempo de alegria, de festança, de gastança, né? Mas também é tempo de trabalhar bastante. É uma época em que o comércio aí tenta, de uma certa forma, se recuperar um pouco, né? É uma época em que o comércio visa uma elevação aí nas vendas e, consequentemente, isso gera aí um aumento na carga horária aí do pessoal. Mas vamos lá. Você me perguntou aí do banco de horas, né, Zé Saís? O banco de horas sempre existiu na nossa legislação, mas ele não era tão utilizado assim. Ele era bastante utilizado em grandes empresas aí, mas ele não era tão conhecido porque ele só era permitido através de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, que é aquela relação das empresas com os sindicatos. Após a reforma trabalhista que nós tivemos aí em 2017, o banco de horas passou a ser permitido para as empresas quando o acordo é feito direto do empregador com o empregado. Lógico que com algumas diferenças, algumas regras a mais aí que nós vamos citar mais para frente, mas a grande importância é que hoje, após a reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, o patrão pode fazer um acordo de banco de horas diretamente com o seu funcionário, sem a intervenção de sindicato, o que não era permitido aí antes da reforma, certo? Uma das diferenças aí cruciais nesse acordo é o prazo para que se possa fazer uso do banco de horas. Enquanto o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho que fixa o banco de horas para uma categoria, que é o coletivo, o prazo para a utilização desse banco de horas é de até 12 meses. Já nesse novo sistema em que o patrão pode fazer esse acordo diretamente com o empregado, prazo para que se faça uso da hora depositada no banco é de apenas 6 meses. Tá ok? Ah, tudo bem, mas o que é o banco de horas? O banco de horas nada mais é que a substituição do pagamento em dinheiro da hora extra feita pelo funcionário em troca de folga ou redução da jornada num determinado período. Ao invés de receber dinheiro pela hora extra trabalhada, ele troca por deixar de trabalhar durante um dia em que ele deveria estar trabalhando. Em resumo, é mais ou menos por aí. Porém, existe uma limitação também aí para esse banco de horas, certo? O banco de horas só pode receber até 2 horas extras por dia de trabalho. Então vamos lá, se você é aquele trabalhador que faz uma jornada de 8 horas diárias, você só pode trabalhar no seu dia 10 horas para jogar 2 no banco de horas. Se você trabalhar 11 horas, você vai jogar 2 no banco de horas e essa outra 1 hora que excedeu aí, o seu patrão tem que te pagar ela em dinheiro, ok? Muito bem, doutor. E como deve ser feito esse acordo, né? Como funciona? Como deve ser instituído, né, nas empresas? Vamos lá. Teoricamente,
esse acordo ele deve ser feito por escrito, normalmente ali no contrato de trabalho do indivíduo deve constar esse acordo de banco de horas. Existe inclusive um documento que nós chamamos de termo de banco de horas. É ali que você delimita como é que vai funcionar o seu acordo dessa troca aí das suas horas extras ao invés de receber em dinheiro, você vai trocá-las por descanso, por folga, ou coisas desse tipo, tá legal? Infelizmente, o banco de horas ele não possui uma regulamentação descritiva, ele não é exatamente descrito como deve ser tratado, quem deve fazer, como se faz. Infelizmente, a nossa legislação ela é um pouco falha nisso. Então, para que funcione efetivamente esse sistema de banco de horas, é absolutamente necessário que ele seja muito bem combinado. Principalmente deve-se atentar ao prazo que eu falei anteriormente. Existia aquele prazo que era de 1 ano, mas ele só funciona quando se trata da categoria em que existe acordo, convenção coletiva de trabalho ou aquele acordo do sindicato com a empresa, só quando tem intermediação do sindicato. Quando é o banco de horas no sistema individual, quando o empregador faz direto com o seu empregado, necessariamente ele tem que ter um termo por escrito com as regras já pré-estabelecidas, para que não gere muita confusão. E que tipo de confusão que pode gerar? Vamos lá. Quem é que escolhe o dia em que vai poder fazer uso do banco de horas? É o patrão ou é o empregado? Não existe determinação legal. O empregado tem lá o banco de horas, mas fica ali normalmente sujeito a ele pedir: ô patrão, eu preciso faltar na semana que vem 2 dias, posso fazer a utilização do meu banco de horas? Aí cabe ao patrão aceitar ou não, desde que ele esteja no prazo de uso. Então essas coisas acabam gerando complicação. Por isso que é muito importante que, se a sua empresa usa o sistema de banco de horas, ou se você é funcionário de uma empresa que faz uso desse sistema, tenha as regras estabelecidas num documento chamado termo de banco de horas. É muito importante que tenha isso para que não haja confusão. Doutor, e quais são as horas que podem ir para esse banco de horas? Também devem estar estabelecidas nesse termo, porque existe confusão, por exemplo, que a hora extra trabalhada na jornada normal de trabalho ali, até 2 horas extras podem ir para o banco de horas. Mas e num feriado trabalhado, um domingo trabalhado, como é que fica? Essas horas podem ir para o banco de horas? Não podem? Então são situações que não são exatamente definidas em lei. Elas devem ser feitas justamente nesse acordo do empregador para com o empregado. Infelizmente, a maioria das empresas acaba adotando o banco de horas sem tomar todo esse cuidado, e o que era para ser um benefício aí tanto para o empregador quanto para o empregado, acaba gerando aí dissabores e algumas complicações para ambas as partes. Muito bem. Doutor, tem mais uma pergunta aí. E se passar os prazos para utilizar o banco de horas, quais são os efeitos disso? Qual o prejuízo? Passar o prazo de 6 meses. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que são 6 meses quando é aquele acordo de banco de horas feito do empregador diretamente com o empregado, tá ok? Se for um banco de horas que ele é um direito de uma categoria, por exemplo, que ele vem de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva, pela intervenção de sindicato e tal, esse prazo para essa utilização do seu banco de horas, ele é de 1 ano, tá ok?
Mas vamos tratar hoje aqui mais desse acordo de banco de horas individual, que é aquele acordo direto do empregador com o empregado, sem intervenção do sindicato, que ele passou a ser permitido aí após a reforma trabalhista em 2017. Passados esses 6 meses em que o empregado teria necessariamente fazer o uso do seu banco de horas, o empregador torna-se obrigado a fazer o pagamento em dinheiro daquelas horas constantes no banco. Tá legal? E tem um detalhe muito importante. Quando ele for fazer esse pagamento da hora extra que está ali naquele banco, ele já deve pagar o valor que tiver vigendo na época do pagamento. Pode acontecer aí que, por exemplo, você iniciou, aí você tem uma hora extra aí de outubro aí no seu banco de horas, e o seu patrão vai ter que fazer esse pagamento dessa hora extra lá para maio do ano seguinte, 6 meses, mais de 6 meses após a entrada dessa hora no banco de horas. Em janeiro, você passou por uma alteração salarial. A sua hora extra lá em outubro ela era um valor, em janeiro ela passou a ter um outro valor, você teve um aumento de salário. Então lá em maio, quando o empregador for pagar essa hora extra sua de outubro, ele vai ter que pagar com o valor referente à sua hora atual de maio. Então é aí mais um benefício aí ao empregado que deixou de fazer uso da sua hora ali constante no banco de horas, certo? Uma coisa muito importante também, antes aqui de finalizar, o pessoal não se atenta muito a isso. O empregador tem o dever de manter o empregado devidamente informado do seu banco de horas. Deve fazer constar ali no seu cartão de pontos, no seu holerite, deve ter uma anotação visível ali para o funcionário. O funcionário tem que saber, mês a mês, como é que está o banco de horas dele, quantas horas foram lançadas, por quê, quais foram as horas que ele utilizou. Então, o empregador ele tem o dever de manter o funcionário informado de tudo que acontece com o banco de horas desse funcionário. Tá legal? Como eu disse aí, pessoal, é um instituto que veio para ajudar tanto o empregador quanto o empregado, quando ele é bem usado, bem combinado, de forma a não prejudicar ninguém. Ele traz inúmeros benefícios para ambas as partes. Muito embora, como eu disse, o empregado muitas vezes prefere receber em dinheiro, mas às vezes ele esquece que aquela folguinha que ele precisa para dar uma descansada, para esfriar a cabeça, para curtir a família, ela também é muito importante. Legal? Foi um prazer falar com vocês aqui de novo. Espero ter ajudado a compreender um pouco esse Instituto do Banco de Horas aí que vem sendo muito falado atualmente e muito usado, né, após a reforma aí. E qualquer coisa estou à disposição, podem encaminhar dúvidas aí para o nosso amigo Zezaías, aqui para o CGC News, e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Boa noite a todos, tenham um ótimo fim de semana. Muito bem, tá aí, né? Você acompanhou aí, tirou suas dúvidas, para mim tá bem explicado. Boa noite para você também, doutor, um excelente final de semana. E se você não entendeu, ficou alguma dúvida, tem um outro assunto para tratar aí com o Dr. Maurício Abdala Botacho, o telefone é o 14-4106-0156 e o 98107-1977, ambos os telefones DDD 14. Ou é só mandar um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br ou ir até a Avenida Duque de Caxias, 760, Sala 2, Superposto Avenida em Guaiçara.
Informação com agilidade, imparcialidade e seriedade. Sem fake news. Aqui você fica bem informado com tudo o que acontece em nossa região. Tenha outra opinião. Tenha CGC TV com você para te informar sempre.